Podemos abrir mão da nossa salvação, irmão. Glória a Deus, a nossa salvação não tem preço. O diabo, o inimigo das nossas almas, pode ofertar muitas coisas. Glória a Deus, muitas coisas ele pode ofertar. Talvez ao terminar o culto, nós saímos aí na rua, damos um pouco aí, o diabo pode ofertar muitas coisas. Mas a nossa salvação não tem preço, porque nós vamos viver segundo que a Bíblia nos ensina. Aleluia, Deus. Não é a doutrina do missionário Davi Miranda, né, que já partiu. Não, irmão. Glória a Deus. Davi Miranda não tinha, irmãos, doutrina nenhuma, irmão, porque a doutrina da Bíblia Sagrada, simplesmente ele aplicou a doutrina da Bíblia Sagrada na igreja pentecostal, Deus de amor, que foi uma igreja revelada na época, né, irmãos? Deus revelou esse ministério. Glória a Deus, e esse ministério começou com 3 pessoas, irmão, para ver o tamanho que ele deixou, né, irmãos? Glória a Deus. Se estiver diminuindo, depois que ele partiu. Porque até enquanto ele estava vivo, a igreja, irmãos, estava gigante. Ela continua gigante, porque é um ministério gigante. É um ministério rico, né, irmãos? Não é um ministério que está começando por aí, não. Glória a Deus, irmãos, se a diretoria, aleluia, saber executar, aleluia, esse trabalho, segurar esse trabalho, glória a Deus, essa igreja só tem a prosperar, porque é a doutrina da palavra de Deus. Então, irmãos, se o homem casou, e dali uns dias não deu certo, casamento, irmãos, eu quero explicar, casamento é no civil. Eu casei no civil e casei na igreja. A igreja não faz casamento, é o jeito de falar, é o modo de falar. A igreja, Deus e amor, só faz a cerimônia, a invocação de bênção perante, glória a Deus, a certidão de casamento. Se não tiver o certidão do casamento, para aleluia, apresentar para os convidados, irmãos, perante a cerimônia, não é realizado. Para por ali mesmo. Glória a Deus, tem que ser lido, irmãos amados, a certidão de casamento na hora da cerimônia. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nos diga que nós estamos vivendo o que muitos têm, irmãos amados, falsificado a doutrina, os ensinamentos de Jesus, irmão, para manter a sua igreja cheia. Ele vai abrindo mão de muitas coisas, ele vai liberando o divórcio, mas ele liberou. Não é que Jesus liberou, Jesus ele não muda. Aleluia, Deus. O que ele ensinava no princípio, ele continua, irmãos amados, a palavra dele em pé. A palavra de Jesus não cai por terra. Aleluia. E ele não muda, mas o homem muda toda hora. O homem, de manhã uma coisa, meio-dia é outra, e à tarde pode ser outra. Glória a Deus. 10 anos ele continua pregando a palavra de Deus certinho. Doutrina certinha da Bíblia Sagrada. E depois de 10 anos talvez ele pode se corromper. Vai dizer, eu vou abrir mão disso aqui, porque daí vem os casal divorciado, não tem problema, entra em comunhão com a igreja. Glória a Deus, está tudo certo. Nós temos que ensinar, irmãos, para que os casais da nossa igreja venham ter, irmão, o seu relacionamento firme. Glória a Deus. Se dá algum contratempo, irmão, o casal se acerta, se reconcilia, mas não chega ao ponto, irmãos amados, de divorciar e depois arrumar outro, que talvez já está na mira, né? Não, já está na mira. Aleluia. Estou tendo problema com a minha esposa, eu já tenho umas 2 ou 3 na mira aí, não tem problema, eu divorcio que vai embora e eu já trago o outro para o barraco. Aleluia, Deus. Irmãos. A esposa não está muito contente com o marido, irmãos amados, aleluia, dá um contratempinho, só está procurando um pé, todo dia ela pode até dar uma cutucadinha, para aumentar a confusão. E eu largo dele, ele vai embora, eu já arrumo outro, ele já está encaminhado. E o WhatsApp já está tudo conversadinho, já eu saio na rua, tal lugar assim, já está tudo certo. Ele sai, eu já trago um outro, né, irmão? Aleluia, Deus. Eu me divorcio na justiça, irmãos, e caso com outro, né? Tanto faz, de ambas as partes. Está tudo certo, mas perante Deus não está certo, meus irmãos. Glória a Deus, os casais, irmãos amados, têm que saber ali compreender o outro. As coisas não estão dando certo, senta. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Nós somos casados. Ali perante
perante a lei, nós somos casados. E nós temos que viver até o fim, até que a morte nos separa, que é a ordem que Jesus deu. Aleluia, Deus. Enquanto o homem viver, aleluia, a mulher está sujeita ao seu marido. Enquanto a mulher viver, o marido está sujeito à sua esposa. Glória a Deus. Glórias, por isso é muito importante, irmãos, esse ensinamento da palavra de Deus. Por isso que eu falei que essa mensagem hoje não está ibope. Não dá Aleluia, pouco, Deus. né, irmãos? Não dá. Porque o negócio é sério, né, irmãos? Não dá aquela descida, a manifestação do Espírito Santo. Porque é uma parte de uma mensagem que os irmãos também prestam atenção, né, irmão? Se ficar muito no barulho também não vai entender nada. O que foi pregado? O que foi pregado? Não sei. Abriu lá em Marcos, lá, bem certinho, eu não sei o que ele explicou. O conteúdo da mensagem, irmão, que nós temos que guardar o conteúdo da palavra. Para nós entender. Então hoje nós vamos escolher um pouquinho da Bíblia, né, irmãos? Para nós entender o que Jesus está falando. Talvez vocês não tiveram um estudo bíblico, né, irmãos? Que hoje não dá tempo, né, irmão? Eu vou dar uma passada rapidamente, que 9 horas eu já estarei encerrando a mensagem. Para mim já ministrar a Santa Ceia e passar para os irmãos orar por revelação e fazer aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. E se eles sentirem, né, irmãos? Depois de passar para mim fazer a oração da fé, eu vou fazer a oração da fé com os irmãos. Aleluia. Glórias, então, irmão, nos dias que nós estamos vivendo, o diabo está fazendo muita confusão na mente do povo. Ele vem e coloca tais pensamentos e diz: isso é costume da igreja de Deus e amor, é costume do pregador falar. Por isso nós temos que mostrar na Bíblia, irmãos. Não é o homem abrir a Bíblia de qualquer jeito e falar 10 horas e ninguém aprendeu nada, ninguém entendeu nada. Glórias, por mais que os irmãos ficaram atentos ali, mas o que aprendeu? Diz que abriu um ensinamento, mas naquele ensinamento a igreja não aprendeu nada. Aleluia, Deus. Porque ele não falou do pecado, irmãos. Culto de doutrina que eu sei, irmãos amados, não é ficar todo dia martelando no mesmo lugar. Não, irmão, não é todo dia, também enjoo. Mas lá de vez em quando tem que entrar, irmãos amados, por todos os pecados tem nome. O pecado corte de cabelo tem nome, cortou o cabelo é pecado. Mas outra vez nós vamos entrar na Bíblia, né, irmãos? Glória a Deus, é a doutrina da Davi Miranda. Então vamos ver que a Davi Miranda não tinha doutrina nenhuma, irmãos. Aleluia, Deus. Nem eu tenho doutrina nenhuma, irmão. Nós vai pela Bíblia Sagrada. A doutrina é de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos crentes hoje, irmão, que tomam uma cervejinha? Tem bastante. Eu conheço. Eu falo porque eu conheço, irmão. Eles mesmo falam, isso é no ano de 90 e alguma coisa, já tinha uns irmãos de outros ministérios que falavam, eles mesmo falavam, na minha geladeira tem cerveja, lá chega meu pai, tomar uma cervejinha. E era crente, né, irmãos? Glória a Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós sabemos que tem muitos crentes tomando uma cervejinha por aí, não tem problema, não tome socialmente, mas Jesus prometeu para nós não tomar, o ensinamento para nós não tomar, bebida alcoólica. Aleluia, Deus. Diga amém. Amém, Jesus. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado para nós não perder a nossa salvação. Por qualquer tropeço que nós tropeçamos, irmão, não se acordando, não pedindo perdão a Deus, não se reconciliando com Deus, chorando mesmo aos pés do Senhor, nós perdemos a nossa salvação. O Davi, irmãos amados, ele pecou diante de Deus. Estava bem desocupadão, o povo estava lá guerreando, ele bem folgadão, lá não foi para a guerra, para a peleja, mandou só os soldados e de repente ele saiu lá no terraço. Glórias, e lá ele viu a mulher, né, irmão? E já mandou trazer a mulher, pecou, né, irmão? Fez de tudo, matou Urias, colocou, irmãos, Urias na frente da guerra, mandou colocar. Coitado do homem, morreu, fez de tudo para o homem ir para casa, o homem não foi. Ele queria tirar o problema do assunto, irmãos amados, que ele soube que a mulher estava grávida. Chegou o conhecimento, ele mandou ali o seu comandante mandar Urias. Vinha, ele mandava para ele ia descer para casa, que daí o filho nascia e ficava tudo certo. Glória a Deus, mas ele não foi, né, irmãos?
Ele pousou ali, irmãos amados, na frente do palácio com os soldados e dormiu porque ele não achou justo. Não, eu vim de guerra, os meus companheiros de guerra estão lá na peleja. Eu vou descer na minha casa, comer, dormir? Não, de maneira nenhuma. Outro dia, irmãos, Davi mandou embebedar ele, embebedou ele, mas ele não foi. Daí ele escreveu uma carta, né, irmãos? Davi escreveu uma carta. Glória a Deus, e mandou o Urias voltar para a batalha. Glória a Deus. E assim ele voltou, né, irmãos? E ele era tão fiel a Deus que ele podia ter aberto essa carta, né, lido a tramóia que Davi estava fazendo para ele. Não, entregou lá para o comandante, para o chefe da guerra. E na carta Davi estava orientando para que ele colocasse Urias na frente da batalha, para ele morrer, né, irmãos? E assim ali o comandante fez, ele morreu. Glória a Deus. Então Davi cometeu um pecado de adultério e um suicídio, 2 pecados terríveis. Glória a Deus. Mas Davi, quando ele caiu, irmãos, em si, ele se humilhou. Ele se humilhou e Deus perdoou o pecado dele. Ele se humilhou no extremo, mas a consequência do pecado foi até a morte de Davi. Aleluia, Deus. Por causa daquela consequência daquele pecado, irmãos, Davi, irmãos amados, ele teve muitas consequências do pecado, até o dia da sua morte. Teve que correr do seu próprio filho, ficar fugido. Irmãos, sabe a história? Sabe a passagem bíblica, né, irmãos? Estou corrigindo, porque é uma palavra, eu não gosto de falar da Bíblia. História. Glórias, eu não gosto de falar. Eu falo a passagem bíblica, por isso que eu estou corrigindo. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, Davi se arrependeu. Os irmãos podem ler lá no Salmo 51, porque se arrependeu no máximo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Davi, Deus enviou Natan, irmãos, o profeta Natan, irmãos, colocou o dedo no nariz de Davi e falou: você pecou. Botou aquela passagem, uma historinha, né, irmãos? Para chegar no ponto de Davi, eu não vou entrar aqui de orar, eu não dou conta de ler aqui os versículos que eu vou ler aí. Então, irmão, todo pecado tem o seu nome. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Nós estamos, irmão, no tema, irmão, sobre divórcio. O ensinamento esta noite sobre divórcio. Lá no livro de aos Romanos, capítulo 7, verso 1, a seguir alguns versículos nós vamos ler da palavra de Deus. E vamos encerrar lá em 1 Coríntios, capítulo 6, se não me foge da memória. Nós vamos encerrar lá, né? Nós não vamos nem Apocalipse. Podia ir lá para Apocalipse, nós encerrar, mas sempre é curto. Quem encontrou o livro de aos Romanos, diga amém. Amém. Quem quer ler, irmãos, esse? Não, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou ler, né, irmãos? E daí eu já chegou aqui num ponto que eu quero parar, já dá para parar, já paro. Diz assim a palavra de Deus aos Romanos, capítulo 7, verso 1. Não sabeis vós, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Quem está compreendendo, diga amém. Amém, Jesus. Mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for de outro marido. Glória a Deus. E daí prossegue, né, irmão? Nós vamos parar até aqui porque a hora está estourando. Irmãos, aí os irmãos ali podem tomar seus assentos, né, irmãos? Podia ter ficado sentado, né, irmãos? Aleluia, Por aí Deus. os irmãos veem, irmãos amados, que pela palavra de Deus, irmãos, aleluia, enquanto o homem for vivo, se ele for casado, ele está casado. Jesus não abriu mão de largar a sua esposa e casar com outra, mas aleluia, só após que ele vinha a falecer, vinha a morrer. Daí a mulher está livre para casar com quem ela quiser. Porém, portanto, que seja no Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Com quem ela quiser, mas se ela quiser permanecer para ter a salvação, é no Senhor. Quer dizer, o irmão da igreja.
que segue a mesma fé. Quem está compreendendo, diga amém. Amém, Jesus. Então, irmãos, o divórcio, glória a Deus, ele vai impedir de nós entrar no céu. Já já nós vamos ler outra passagem bíblica. Glória a Deus. Talvez os irmãos até aqui ainda estão achando, mas ainda está meio estranho. Mas eu vou provar na Bíblia, irmãos. Não vou mais além de vida horária. Eu só vou ler mais uma passaginha bíblica. Então, meus irmãos, todo pecado, irmãos, impede nós entrar no reino do céu. Por pequeno que eu sei, se nós não se arrepender, tudo é pecado. O pecadinho impede nós irmos entrar no céu, e o pecadão também, irmãos, impede. Se nós não se humilhar, irmãos, e eu quero dizer que o homem todo dia ele peca, porque o homem é pecador. Aleluia, Deus. Só que tem uma diferença dos salvos, irmãos, são pecadores arrependidos. Eu vou dar um exemplo. Eu penso alguma coisa do irmão Márcio. Eu penso, aí já minha boca já pensou em a língua, falar, irmão Márcio, não sei lá, está com alguma coisa errada, está fazendo isso e aquilo, e seu irmão não está, irmão, já pequei. Aleluia, Deus. E eu pensei, não falei nada, pequei. Irmão Joelma, eu não sei se o irmão Joelma está fazendo isso e aquilo, eu não tenho prova, não sei de nada. Suspeita, né, irmãos? Pequei. Vocês vão entender como nós somos pecadores. Glórias àquele que fala que não tem pecado, não já pecou, só para falar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ler a palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 8 a seguir. Glória a Deus, alguns versículos aqui, irmãos, para nós encerrar essa mensagem. Provando na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Poderia entrar ali aprofundar mais nessa mensagem, mas devido ao horário, não vai dar mais, né, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 8. Talvez alguma Bíblia, a tradução dela é diferente, né, irmãos? Da minha, mas se torna o mesmo sentido. Glória a Deus, que a minha Bíblia é da Bíblia que eu gosto dela, né, irmãos? Eu não gosto desses negócios de Bíblia, de linguagem de hoje, tanta coisa, irmão. Quando eu vou ler outra Bíblia, eu pego, até me perco tudo. E quer ver acompanhar uma Bíblia com a linguagem meio doidada que tem por aí, irmão, não tem jeito de acompanhar. Porque a gente está lendo uma coisa na Bíblia da gente e o outro está lendo outra coisa lá, né, irmãos? Aleluia, Deus. Glória a Deus. E hoje é o que mais tem, irmãos, que é as Bíblias linguagem de hoje corrigida, né, irmãos? Na linguagem de hoje diz assim, irmãos, eu falei 1 Coríntios capítulo 6 verso 8, que diz assim: mas vós mesmo fazeis a injustiça, fazei o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Uma pergunta, né, irmãos? Não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia, Deus. Fechou, né, irmão, nosso estudo, né? Um pequeno estudo, que não dá tempo de dar uma corrida mais na Bíblia. Então, irmãos, aleluia, todo pecado impede nós entrar no reino dos céus. Se nós roubar uma quantia, irmão, for R$1, for roubado, passado a mão, não foi engano, talvez tenha engano, né, irmãos? Mas se for de caso premeditado, pensar, não, eu vou roubar esse real do irmão que eu não estou vendo mesmo, ele não está vendo mesmo, vem para mim. Ali, se nós não se consertar, irmão, nós não vamos entrar no reino do céu. Aleluia, Deus. Nós roubemos R$1 do irmão. Talvez quem trabalha no comércio, né, irmão, vai voltar ao troco, dá o calote no troco da pessoa, né, irmão? Quer com R$1 mais aí, né?
Ele nem percebeu. Ele pegou o troquinho, dobrou, enfiou no bolso, nem conferiu nada. Está tudo certo, não está, irmão. Vai impedir nós entrar no reino do céu, nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Por isso que todas as nossas orações, primeiro, tem que pedir perdão dos nossos pecados. Sim, meu Para que a Deus. nossa oração não seja impedida diante de Deus. Aleluia, Deus. Por exemplo, né, irmãos? O irmão gosta de beber uma cervejinha escondida. Não fico bêbado. Nem dou sintoma de bêbado. Mas bebeu. Pecou diante de Deus, irmãos. Porque bebeu bebida forte, bebida alcoólica. E a ordem de Deus é para não beber. Hoje não dá tempo nós entrar nesses versículos, né, irmãos? Glória a Deus. A irmã corta o cabelo. Pecou diante de Deus, irmão. Não só tirei a pontinha, não importa. A Bíblia diz que se tirou a pontinha, tosquiou, que corte, rápido, a cabeça inteira. Aleluia, Deus. É a ordem de Deus. Já que cortou mesmo, pecou mesmo, rapa a cabeça. Corta o resto. Glória a Deus. Aleluia, o homem fuma as escondidas. Quantos crentes que ainda fumam as escondidas? Não se libertou do cigarro. Vai impedir de você entrar no reino dos céus. É doutrina da Bíblia, só que não dá tempo nós entrar nesses versículos, né, irmãos? Que hoje foi sobre o divórcio. Mas estou dando uma pincelada para os irmãos entenderem o que é pecado. Aleluia, Deus. Aleluia. Em 6 de 1 Coríntios, capítulo 8, a seguir que eu leio esse versículo, incluiu todo isso que eu estou falando. Glória a Deus. Os mentirosos. Cadê os crentes que gostam de contar uma mentirinha? Não, é só para mim se defender do irmão. Eu contei uma mentirinha, mas só para mim se defender. Pecado, irmãos. Os mentirosos também não vão entrar no reino de Deus. Aleluia, Deus. Mas eu não sabia disso, até vou sair dessa igreja, irmãos. Você vai perder a salvação? Agora que você está descobrindo a verdade. Aleluia, A palavra Jesus. de Deus, irmão, Deus é tão bom que deixou os estudos, irmão, para nós ouvir. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, Nós Deus. estamos praticando um pecado, irmãos, e nós não sabemos. Mas de repente alguém ensina e mostra, prova da Bíblia Sagrada, irmãos, a verdade nos liberta. Fala, opa, aqui não é o homem não que está falando, está na palavra de Deus, eu vou me corrigir. A Aleluia, partir de Deus. hoje eu não vou praticar este pecado mais, porque agora eu descobri na Bíblia Sagrada. Por isso que tem o versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no livro de João, capítulo 8, verso 32. Irmãos, glória a Deus. Eu não vou obedecer porque é doutrina do dirigente da igreja. O dirigente da igreja não tem doutrina, irmãos. Jesus tem doutrina. Aleluia, Deus. E para nós entrar no reino dos céus, nós temos que seguir a doutrina de Jesus. Jesus não está preocupado, irmãos amados, em pegar todo mundo, encher o céu de pecador, não. Pecador lá não pode entrar no céu, contamina o céu, irmão, lá. Deus é santo. Aleluia, Ele não Jesus. está preocupado, não. Glória a Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que o homem vá para o inferno, mas ele só que ele não aceita o pecado. Ele ama o pecador, irmão, mas ele não ama o nosso pecado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, nós devemos, irmãos, procurar ler a Bíblia, irmão, meditar na Bíblia. Esta própria Bíblia vai nos doutrinar. Aleluia, Esta Deus. própria Bíblia, que é a palavra de Deus, vai nos ensinar o caminho do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja. Então você não quer céu. Aleluia, Deus. Porque lá ele concorda que eu ter largado a minha mulher e casar com outro, não tem problema. Posso estar divorciar 10 vezes, casar 10 vezes. Eu sou crente, a mesma coisa. Sou pastor, a mesma coisa. Sou presbítero, a mesma coisa. Sou membro, participo da ceia, a mesma coisa, irmão. Mas não adianta, irmãos, nós não podemos entrar no reino do céu. É eu que estou falando que os que faz tais coisas não entram no reino do céu, não. A palavra. Aleluia, Os Deus. bêbados, os idólatras. Pessoas idólatras que não se libertou das imagens, escultura. Não é só imagem, é ser idolatria também não. Se nós temos um carro, irmão, que aquilo é o luxo, que é acima de tudo aquele carro para nós estamos idolatrados naquele carro.
Nós amamos a nossa casa mais do que tudo. Nós estamos idolatrados na nossa própria casa. Está me compreendendo? Ser muito idolatrado no dinheiro é muito ganancioso também, irmãos. É idolatria também. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina a nós deixar as coisas que é pecado. Glória a Deus, e ter a nossa salvação segura com Jesus. Aleluia, se Deus. nós cair morto até terminar o culto, que nós sabemos para onde nós vamos, se nós estiver de acordo com a palavra. Vamos para o céu, irmão. Agora, se nós não estiver de acordo com a doutrina de Jesus, não é da igreja, doutrina de Jesus, nós morrer, nós não podemos entrar no reino do céu. Não podemos, né, irmãos? Alguém acha que Jesus precisa de todo mundo para ele levar no céu? Não precisa, irmão. Comigo lá no céu, que se eu for salvo, ele é Deus. Sem eu, ele é Deus, a mesma coisa. Não pode levar eu, minha alma, no pecado lá no céu, que daí eu vou contaminar o céu, lá é santo, eu não posso. Aleluia, Jesus. Se eu morrer no pecado, irmãos, a minha alma está contaminada com o pecado. Vocês não estão me entendendo? Não pode entrar no reino do céu, porque lá Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, os anjos são santos. Aleluia. Para nós entrar lá no reino do céu, nós entramos no reino do céu, nós também somos santos. Aqui na terra não, irmãos. Aqui na terra nós somos incluídos nos pecadores, mas se nós alcançar a salvação, lá no céu nós somos santos também. Porque alcançamos o lugar de santidade, o lugar, irmãos, que Deus exigiu a santificação na nossa vida. Aleluia, Jesus. Pregar doutrina, irmãos, bem pregadinho, irmão, não atacando ninguém, é a coisa mais gostosa do mundo. Ah, pregou doutrina, os visitantes não vêm mais. Vem, daí que eles gostam. Ai, mas hoje eu aprendi coisas que eu não sabia. Aleluia. Na Bíblia. Hoje sim, hoje foi um culto. Muitas coisas que eu não sabia, eu aprendi. Eu vou continuar nessa igreja. Glória a Deus, esta igreja está pregando a verdade. E eu quero ser salvo, vou me aprofundar mais. E de repente está aceitando a Jesus. E aceita Jesus, já está pedindo o batismo. Porque aquela palavra libertou ele. Ele foi renovado e se tornou um vaso das mãos de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, se não souber pregar doutrina, irmão, daí todos mesmo vai embora mesmo. Daí não é aleluia, doutrina, cacetada para lá e cacetada para cá. Deus mesmo aguenta, né, irmãos? Cacetada para lá e cacetada para cá. Doutrina é com amor. Pregar doutrina com carinho, ensinando nossos irmãos a se aproximar de Deus. Aleluia. Glória a Deus, ensinando os irmãos, aleluia, ir para o céu. Ensinando os irmãos a se encher do Espírito Santo, ser aquele crente abençoado, que lá no banco mesmo, talvez ele é membro ainda, não tem nenhum cargo na igreja, mas ele santificou a sua vida, aleluia, glória a Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele levanta a mão lá no banco orando com a igreja, e Deus está operando na igreja através do membro, aleluia, que guardou a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. A pessoa talvez, irmão, quer ser um presbítero, quer ser pastor, separado, né, irmãos, pelo ministério, reconhecido pelo ministério. Glória a Deus, aleluia, que aquela vontade de ter um nome de pastor, um nome de presbítero. A Bíblia diz que para nós, aleluia, não queira ser mestre, que mais duro juízo nós vamos receber. Verdade. E nos dias que nós estamos vivendo, irmão, que o povo está correndo e pregar doutrina, irmãos. Glória a Deus, muitos presbíteros, pastor, dirigente da igreja, talvez ele não conseguiu ser separado da pastor. Ele tem o título, né, de pastor, mas não foi separado ainda. Porque ele cuida da igreja, ele cuida do rebanho. Glória a Deus, não vai poder entrar no reino dos céus. Aleluia, Deus. Porque Jesus disse, eu confiei em você.
você não ensinou as minhas ovelhas. Aleluia, E Jesus. como ele olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, que eu te amo. Não passou nem 2 segundinhos. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Mais um pouquinho, irmãos. Jesus olha para Pedro: Pedro, você me ama mesmo? Pedro já subiu nele com a flor da pele. Senhor, você sabe que eu te amo, então não me pergunta. Jesus disse com aquela voz muito de carinho: amor, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aleluia, Pedro gostou Deus. de Jesus perguntar a 3ª vez para ele. Mas como ele tinha negado 3 vezes Jesus fez ele confessar 3 vezes que amava ele. Irmãos, como é que ele negou 3 vezes e não ficou nervoso? 3 vezes ele negou Jesus ficou nervoso com ele. Jesus lá na cruz, irmãos, crucificado, só dá uma olhadinha: ei, Pedrão, sabia que você ia me negar? Eu já te avisei antes. Você não ia aguentar, Pedro. Mas eu não vou abrir mão de você, Pedro. Após a minha ressurreição, eu vou atrás de você, onde você estiver. Ele foi. Daí Jesus faz essas perguntas para ele, ele fica nervoso, porque ele perguntou 3 vezes se ele amava. Ela disse: Pedro amava Jesus. Sim, Jesus, eu sei que eu te amo. Na 3ª vez ele ficou nervoso. E tanto que pergunta que eu te amo, mas irmãos, ele não se lembrou que ele negou Jesus também 3 vezes. Talvez Jesus ensina para nós, irmãos, várias vezes, nós ficamos até meio nervosos. Mas nós não paramos para pensar quantas vezes nós pecamos diante de Deus. Aleluia, Deus. Quando vem a palavra falando nosso pecado, nós ficamos nervosos. Falou do meu cabelo, eu não gostei, vou sair da igreja. Problema, não aceitou a palavra, fazer o que, irmão? Jesus continua te amando. Ele só não ama a tua desobediência. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu pequei, irmãos amados, de sair da igreja. Jesus continua me amando, mas ele só não me ama o meu pecado que está em mim. E se eu morrer sem se arrepender, Jesus infelizmente não tem misericórdia. Eu te tempo para você não se arrepender, vai para o lugar que você merece, vai contaminar o inferno. No céu você não pode contaminar. Glória a Deus, que Deus abençoe, irmão, que a hora. Aleluia, Deus. Amém.